Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos embora para mais um vídeo, né? Como vocês sabem, eu não estou na minha casa ainda, né? Estou viajando pela Europa, estou no interior de Portugal. Eu tenho evitado trazer vídeos aqui, né? Pois eu tive um acidente e acabei quebrando um dente da frente, mas eu não posso. Tem coisas que eu vejo que não tem como eu não trazer o relato aqui para vocês, né? Sobre a minha forma de pensar, porque eu criei esse canal aqui foi para falar para você como está sendo a minha experiência, né? O meu entendimento no processo do despertar. E essa questão do dente, eu já expliquei em outro vídeo, que eu estou no interior do interior aqui de Portugal. Aqui só existe um dentista para atender a cidade. Então, o dentista está de férias, não tenho como resolver isso agora. Então, por favor, não me critiquem, tá bom? Foi um acidente, o dente quebrou depois que eu cheguei aqui. Então, eu não tenho como resolver isso agora, tá bom? Mas eu tenho que trazer esse vídeo para você e falar, né, sobre o meu ponto de vista sobre algumas coisas. Hoje de manhã, eu estava vendo, né, apareceu para mim na minha For You, o debate entre um cristão e um bruxo, que me deixou indignada. Por quê? Porque a gente vê o quanto essas pessoas não têm conhecimento daquilo que eles defendem. Né? Os religiosos, eles não têm conhecimento profundo da palavra e eles querem confrontar as pessoas e enfiar de goela abaixo o que eles entendem das escrituras. Né? E isso é complicado. Né, eles estavam falando sobre, né, o cristão criticando o bruxo, porque o bruxo, eles falam que bruxaria é do diabo, né? E essa falta de entendimento, isso deixa a gente um pouco indignado, né? Porque eles são tão fechados, eles querem defender uma coisa que eles não entendem. A mente dessas pessoas já está tão cauterizada dentro do ensinamento que as instituições impõem na mente deles que eles não se abrem para ouvir o outro lado. Né? E isso é que causa esse monte de confusão, esse monte de religião que tem, né, pelo mundo afora. No Brasil mesmo, onde eu moro, a cada esquina você encontra uma igreja com nome diferente. Existem ruas que têm 3, 4, 5 igrejas com nomes diferentes. As pessoas não percebem que isso são só formas de manipular as pessoas para arrancar dinheiro delas. Elas não estão acordadas. É por isso que o nome é despertar. A gente que já passou ou está passando pelo processo de despertar, a gente quer ajudar essas pessoas, mas a lavagem cerebral na mente delas é tão grande, é feito de uma forma tão perfeita, que fica muito difícil, né? E é nítido, gente, é tão nítido para a gente que está de fora, a gente olha e vê ali naquele debate, são duas pessoas falando de dois deuses diferentes. Por mais que a religião, né, que os religiosos pregam, que existe um só Deus e uma só fé, quando ele está de frente com outra pessoa que pensa diferente dele, você vê que não, que são duas pessoas falando de dois deuses diferentes. Por quê? Porque hoje nós vemos de forma clara que existe o Deus criador do homem, né, criador do ser humano, e existe o Deus que o homem criou, né? A escritura, ela fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E não é façamos Deus a nossa imagem e semelhança. Só que o cristão, né, a pessoa que segue a Bíblia e interpreta da forma como as instituições interpretam, não tem isso de forma clara, não tem essa visão de que o Deus que eles seguem é um Deus que foi criado pela religião.
Eles pegaram Deus, né, que é essa força divina, essa força criadora, né, essa energia universal, e colocaram características humanas. Colocaram mão, colocaram pé, colocaram asas, colocaram sentimentos, né? É raiva, é amor, é ódio. E não existe nada disso. Deus é um só. E é a força da natureza, é a vida, né? É a vida em si. Tudo que respira, a própria palavra diz que a natureza revela a glória de Deus. E tudo que tem fôlego de vida revela, né, a glória de Deus. É isso que eu falo, eles carregam nas mãos um livro onde eles dizem que eles estudam, mas a interpretação deles é totalmente equivocada, eles não sabem o que eles estão defendendo. Não sabem. Nossa, Jesus que passou aqui por essa terra, um dos grandes mestres, porque ele não foi o único. Ele sempre falou: olhe para si, conheça-te a ti mesmo. A humanidade perece por falta de conhecimento. É só olhar para Cristo. Olhe para Cristo. Se você pertence a alguma dessas denominações, olhe para Cristo. Faça como eu falo que eu faço sempre. Se coloque de fora da religião e olhe como se você fosse um barquinho em alto mar e a sua religião fosse uma ilha distante. Olha para ela e observa tudo o que acontece ali, para você entender como funciona a engrenagem desse sistema religioso. Estude mais sobre religião, procure saber como foi formado esse livro, porque lá dentro eles falam muita coisa. Mas quando você sai, não estou falando com você para sair da sua religião, porque para sair você tem que entender o que há de errado lá dentro. Entendeu? Então busque o conhecimento, né? Tem padres da Igreja Católica que falam: eu não sei por que os cristãos falam que só as escrituras são válidas, porque foram nós que montamos as escrituras. É só dar um Google, gente, procura nas redes sociais, dá um Google aí, vai buscar conhecimento. Não fique preso em uma ideia que alguém trouxe para você. Não fique preso em ideias que alguém trouxe para você. Vá por você mesmo atrás de conhecimento, tá bom? Por quê? Porque nós vivemos uma vida inteira de forma que a gente acredita ser o que não somos, né? Como eu sempre digo, nós temos uma folha em branco, nosso cérebro nasce vazio, não tem nada. Mas do 0 aos 7 anos, ele é moldado pelas pessoas que estão à nossa volta. A gente absorve todas as crenças, tudo que as pessoas falam à nossa volta, a gente absorve aquilo como verdade. E depois a gente vai crescendo, levando aquelas crenças e absorvendo cada vez mais, porque a gente só absorve o que nos é conhecido, né? E quando alguém nos ensina, igual eu ouvi uma certa vez, Buda é do Satanás, Buda é do demônio. Depois de adulta, eu tive interesse em conhecer a história de Buda e vi que não é nada disso. Que não é nada disso. Buda não é um deus, igual eles falam. O povo oriental tem Buda como deus. Não. Buda é um arquétipo de bondade e misericórdia. Né? Buda é outra coisa totalmente diferente do que os religiosos pregam. Buda é mais um dos mestres que passou por aqui e falou com você: olhe para dentro, se conheça, saiba como que o seu corpo funciona, sua mente, seus sentimentos, suas emoções. Ele é mais um que veio para alertar o povo, para dizer: você é luz. Você é luz. O que Jesus falava? Você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, assim,
Eu fico indignada às vezes quando eu vejo esses debates, mas serve também de muito aprendizado, né? Porque, como eu disse, dá para ver de forma muito clara que o debate ali não era a respeito de um Deus, e sim de dois, porque existem o Deus que foi criado pelas religiões, e existe o Deus real, que é o Deus natureza, Deus vida, universo, que é essa fonte, essa força, essa energia criadora. As pessoas têm que buscar conhecimento para entender. Gente, como que nasce uma planta? O que que faz a planta germinar? O que que faz? Vai olhar dentro da semente, procurar entender como que uma semente explode debaixo da terra, germina e nasce. Como que é a fecundação dentro do útero da mulher? Nossa, como se dá a fecundação dentro do útero da mulher? Como que é feito o bebezinho dentro da barriga da mulher? Como? Aí busca entender todo o processo, desde o espermatozoide lá no saco, né, do homem, desculpa pela palavra, lá desde que ele é um espermatozoidezinho, como que ele se forma? Como que o espermatozoide se forma? Como? Como que ele vai até o útero da mulher? Procura a entender a grandiosidade da vida. Porque quando você entende a grandiosidade, a perfeição da vida, você entende o que é Deus. E para de ficar buscando confusão com as outras pessoas, tentando enfiar de goela abaixo o Deus que você acredita. Porque, gente, é muito nítido. Depois que a gente desperta, claro. Quem está dormindo não tem esse entendimento, tá bom? Mas depois que a gente desperta, que a gente vê a grandiosidade divina em tudo, sabe? Na natureza, você olha para a natureza, você fala, nossa, quão grande é o nosso Deus. Aí você fala de forma genuína, mas não esse Deus que a religião prega, né? Esse Deus que tem ira, que vai mandar alguém para o inferno para queimar vivo, né? Esse Deus que vai te castigar, esse Deus que pune. Isso aí, gente, é um erro de interpretação. E também a palavra, né, a Bíblia, ela foi acrescentada a muitas coisas que vieram do paganismo na época de Constantino, né, em 322, 325, na época de Constantino, né, ele fez várias alterações dentro das escrituras. Então não tem como a gente olhar para as escrituras e dizer que a escritura é a palavra de Deus, porque ela foi alterada várias e várias vezes, já foi editada milhares de vezes, e não foram os apóstolos. Tem gente que acredita que foram os apóstolos, né, os discípulos de Jesus que escreveu a Bíblia. Gente, isso é coisa para criança que acredita nesse tipo de coisa. Se olhar lá para a Bíblia e ver quantas vidas foram ceifadas em nome desse Deus da Bíblia, sabe? As pessoas fazendo coisas absurdas até hoje em nome do Deus da Bíblia. A Bíblia ela é válida para estudo quando você entende que ela é apenas um livro histórico, cheio de simbolismo, cheio de coisas ali dentro que você tem que saber interpretar. Se não souber interpretar, cai no erro e fica acreditando no que o sistema religioso quer que você acredite. Abre a mente. Abre a mente. Busque leituras fora também da religião. Por que eu falo isso? Porque a própria Bíblia deixa muito a desejar. Igual ela, desculpa, ela não diz, né? A Escritura não diz por onde andou Jesus dos 12
aos 30 anos. São 18 anos da vida de Jesus que não são relatados na Bíblia. Por onde Jesus andou? Você sabe me dizer? Eles não sabem dizer. Né? A liderança da sua igreja, seja ela qual for, né, lá do seu templo que você vai, eles não vão saber te dizer. E eles vão falar para você que é mistério, que será revelado só quando Jesus voltar. Só que fora da Bíblia, se você for buscar manuscritos antigos, né, livros antigos, você vai ver que existem livros apócrifos que foram retirados da Bíblia que mostram que Jesus esteve andando por outros lugares buscando conhecimento com mestres que tinham conhecimento mais que ele. Porque na época Jesus era muito sábio, mas ele andava entre os sábios. A palavra diz que aos 12 anos ele estava no templo argumentando, conversando com os mestres da lei, né? Ele estava conversando com pessoas que tinham mais conhecimento que ele. Eles estavam transmitindo, trocando conhecimento. Então, e dali em diante, ninguém nunca mais soube de Jesus. Ele só apareceu de novo na Escritura com 33 anos. E aí, por onde Jesus andou? Eu já busquei esse conhecimento, mas eu não estou aqui para ficar te passando tudo também. Você tem que ter a curiosidade de buscar por você mesmo. Porque eu sei que seu líder, seja ele qual for, de qual congregação for, eles vão falar para você não buscar. Porque quando eu estava dentro de uma instituição, toda vez que eu me reunia com irmãos que tinham curiosidade de buscar mais conhecimento, a gente era censurado pelo sistema. Entendeu? A gente era censurado pelo sistema. Eu cheguei a ser ameaçada de morte dentro de um sistema religioso. Então não seja essa pessoa conivente com tudo que você vê lá dentro. Tenha curiosidade. Tenha curiosidade, porque a curiosidade revela as coisas pra gente. Né? A falta de conhecimento é que é a ignorância. Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, quando ele fala que liberta, não é libertar do pecado, que o pecado a gente vai ter sempre. Só que é outra ilusão que o sistema vende, né? Jesus, ele nos libertava de quê? Da ignorância. Porque ele revelava a verdade para a gente. E revela até hoje, se a gente olhar com firmeza, se a gente olhar para ele com bastante atenção nas coisas que ele fala e nas coisas que ele ensina, a gente tem uma maior clareza do Evangelho. Porque ali dentro da Bíblia virou uma salada de fruta, uma salada de palavras e de símbolos e de parábolas e tanta coisa ali dentro, que se você não estiver atento, tem gente que começa a estudar e fica até maluco. Sim, mas por quê? Porque não consegue compreender e fica indo e voltando, aí acha que um lugar não está bom, muda para outro, Mas o certo é você voltar para dentro de si, buscar o conhecimento, porque você entendendo como a sua fisiologia funciona, seu cérebro, seu sentimento, você entende a grandiosidade de Deus. O que eu falei no começo do vídeo? Busque entender como que nasce o espermatozoide. Ele é criado com o quê? Como que é criado o espermatozoide antes de ir até a mulher, ser fecundado no útero, no óvulo, né? E o que acontece dali adiante? Você já sabe, mas você tem que ter uma visão espiritual da coisa, para você entender a grandiosidade desse Deus maravilhoso. E ele é um, só que a religião criou outro, totalmente ao contrário de tudo que esse um nos ensina. Entendeu? Porque o certo é façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que é Deus criando o homem. Só que, infelizmente, houve uma situação ao longo da história que resolveram criar Deus com a semelhança humana. Entendeu? Busque o conhecimento que você vai entender o que eu estou falando aqui.
tá bom? Eu espero que de alguma forma uma luzinha tenha entrado na sua mente através desse vídeo e que você, a partir de hoje, não saia acreditando em tudo que você ouve, tá bom? Tenha curiosidade, busque o conhecimento por você mesma, né? E tenha curiosidade, vá assistir podcast, vá assistir outros vídeos, vá buscar, tá? No Google, que você não tiver certeza, busque, tá? Busque respostas para suas dúvidas. Se vê coisa errada dentro desses templos, né? Dentro dessas congregações, se está errado, é porque não é de Deus. Né? Se está errado, é porque não é de Deus. Eu mesma, onde eu congregava, eu via muita coisa errada. E quando eu questionava, eu era censurada. Eu era censurada, eu era tida como quem estava me rebelando contra eles, né? Contra a casa de Deus. Então a gente acaba recuando, fica com medo e vai acreditando e vai ficando, porque gosta dos irmãos que tá ali, né? Gosta do ambiente, você vai acostumando e vai ficando, e com isso você passa a vida inteira cultuando um Deus que não é o Deus verdadeiro. Bom, eu espero que você entenda o que eu quero dizer nesse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você já é, muito bem-vindo, tá bom? É um prazer ter você aqui. Meu nome é Elisnara de Almeida. Eu criei esse canal para falar sobre o despertar espiritual, né, o autoconhecimento e tudo que envolve essa força criadora maravilhosa que eu chamo de Deus, mas uns chamam de natureza, de universo, fonte criadora. Cada religião e cultura, cada país dá um nome diferente, mas esse é uma energia, que é a energia criadora de tudo. Criou eu, criou você e tudo que existe no universo. A gente só tem que entender como que isso funciona, tá bom? E não deixar com que crenças de outras pessoas atrapalhem a nossa evolução, porque nós estamos aqui para isso, para evoluir todos os dias, né? Nós somos matéria, né, que é o corpo, e dentro de nós habita o espírito. Esse espírito, que é essa força, nós chamamos de Deus, né? E várias outras culturas chamam de nome diferente. E quando nós entendemos isso, a gente se liberta dessas crenças que os templos impõem na gente, né? Que o sistema religioso impõe na gente. Eu fico por aqui, tá bom? E volto em breve com mais vídeo para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.